Sabe, às vezes as histórias mais impactantes não começam com grandes milagres, com coisas espetaculares. Elas começam no silêncio de uma perda. E é exatamente assim que começa a história de hoje. Pensa só, uma família, para fugir da fome em Belém, busca uma vida nova numa terra estrangeira, Moabe. Mas lá, em vez de encontrar refúgio, ela encontra a morte. O resultado dessa jornada é simplesmente devastador. Ficam 3 viúvas: Noemi, a sogra, e suas 2 noras moabitas, Orfa e Ruth. Elas estão completamente sozinhas. E naquela sociedade antiga, ser uma viúva sem filhos homens era praticamente não ter futuro nenhum, sem proteção, sem dinheiro, sem a menor perspectiva de vida. Então Noemi, cheia de amargura, decide voltar para sua terra, para Belém. E aí, no meio da estrada, acontece uma cena muito forte. Num gesto de amor, mesmo sofrendo muito, ela insiste que as noras voltem, que voltem para suas famílias em Moabe, porque lá elas teriam uma chance de verdade de recomeçar, de casar de novo, de ter alguma segurança. Orfa, chorando muito, faz o que parece mais sensato e volta para casa. Mas a Ruth se recusa a ir. E é ali, no meio da poeira daquela estrada, que ela faz um dos juramentos mais poderosos que existem. E olha, isso aqui não é só uma promessa para a sogra não, é muito mais profundo. Ela abrindo mão de tudo, do seu passado, do seu povo, até dos seus deuses. É um salto de fé gigantesco em direção a uma pessoa e a um Deus que ela estava só começando a conhecer. Aqui a gente vê bem a encruzilhada. A decisão da órfã, a gente entende. É o caminho lógico, a busca pela segurança por aquilo que ela já conhecia. Já a escolha da Ruth desafia qualquer lógica. Ela preferiu a lealdade à segurança, a incerteza ao lado de Noemi, e essa decisão é o que vai dar início a tudo o que acontece depois. Então, elas finalmente chegam em Belém, bem na época do início da colheita da cevada. Para ter o que comer, a Ruth assume a tarefa humilde e até perigosa, de respigar. Era o direito que os pobres tinham de recolher as espigas que os trabalhadores deixavam cair no campo. E é aqui que o que parece ser um mero acaso, uma coincidência, se revela algo muito maior. O campo onde a Ruth, por acaso, foi trabalhar pertencia a ninguém menos que Boaz, um parente rico e influente do falecido marido da Noemi. Coincidência? Acho que não. O Boaz já tinha ouvido falar da lealdade incrível da Ruth com a Noemi. E tocado pela reputação dela, ele vai muito além do que a lei exigia. Ele a coloca sob sua proteção, garante que ela tenha água e comida e ainda dá uma instrução discreta para os seus homens deixarem cair mais grãos de propósito, só para ela poder recolher. Um gesto de pura bondade. Bom, a bondade do Boaz resolveu o problema da fome de cada dia, mas a grande questão continuava no ar. E o futuro? Como essa estrangeira poderia encontrar um lar de verdade, um lugar para pertencer e ainda restaurar a linhagem da família? É nesse momento que a Noemi, percebendo a oportunidade que se abria, bola um plano bem ousado. O plano da Noemi é todo baseado num antigo costume israelita. Ela olha para Boaz e vê nele a resposta para o futuro da Ruth. Então ela instrui a nora a tomar uma atitude corajosa e cheia de simbolismo. Para a gente entender o que vai acontecer agora, precisamos conhecer essa figura, o Goel, ou parente resgatador. Ele era uma peça-chave na sociedade israelita. Era o parente homem que tinha o dever de proteger o nome e a herança de uma família em apuros. Era, de certa forma, a rede de segurança social daquela época. A cena acontece à noite, na era. Ruth se aproxima de Boaz enquanto ele dorme. Ele acorda, assustado, e ouve o pedido corajoso dela. Estender a capa era um pedido simbólico de proteção e casamento. Ruth não estava ali pedindo caridade. Ela estava reivindicando um direito legal. Estava pedindo redenção. Boaz fica muito impressionado com a honra e a integridade da Ruth. Ele está totalmente disposto a ser seu resgatador, mas tinha um problema legal. A lei era bem clara. Existia um outro parente mais próximo que tinha a preferência nesse direito de resgate. E a lei precisava ser honrada. A solução para essa tensão toda não acontece em segredo. Pelo contrário, acontece publicamente, no portão da cidade, que era onde funcionava o tribunal da época. Aqui a gente vê a sabedoria do Boaz em ação. Ele apresenta o caso de um jeito muito estratégico. O outro parente se interessa pela terra, claro. Mas aí o Boaz adiciona a condição. Para ficar com a terra, teria que se casar com Ruth, a estrangeira. O parente, com medo de complicar a própria herança, recusa. Ele abre mão do seu direito ali na frente de todo mundo. E o acordo é selado com a troca de uma sandália, que era o jeito deles de assinar um contrato. E assim, a lealdade e o amor vencem.
Ruth, a estrangeira que chegou sem nada, é publicamente redimida e se casa com Boaz, um dos homens mais respeitados de Belém. O preconceito foi superado e ela foi totalmente integrada à comunidade. O resultado dessa união é um filho, chamado Obed. E a alegria que isso traz para Noemi é algo imenso. Aquela mulher que um dia disse ter voltado de Moabe de mãos vazias, agora tinha seus braços e seu coração cheios novamente. Mas a história não acaba aqui. É agora que a gente entende a real dimensão de tudo. A linhagem que vem desse casamento é surpreendente. Obed se torna o avô do rei Davi, o maior rei de Israel. E séculos depois, dessa mesmíssima linhagem, nasce Jesus Cristo, considerado o redentor final de toda a humanidade. É de arrepiar. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A história da Ruth, que começou lá no desespero com uma escolha silenciosa de lealdade, mostra como uma pequena semente de fidelidade plantada no meio da dor pode florescer de um jeito que muda o curso da história para sempre.